Olá, amigos! Vamos falar um pouco aqui sobre o começo, bem primórdios do direito comercial. Commercium é uma palavra em latim para tráfico de mercadorias. Então, os comerciantes eram aquelas pessoas que intermediavam as trocas lá no início da convivência em grupo dos seres humanos. Porque nós, seres humanos, não somos pessoas autossuficientes. Então, eu tenho uma capacidade, eu tenho o meu conhecimento jurídico, mas eu não consigo construir uma casa. Eu não consigo, se eu estou doente, eu preciso de um médico. Então, quando o ser humano começou a viver em grupo, a gente começou a se utilizar dessas habilidades uns dos outros para começar a trocar coisas. Então, eu começava a trocar os meus serviços, jurídicos, de ensinamentos, com o engenheiro que ia construir a minha casa, com o médico quando eu estava doente. E assim a gente começou as trocas. Só que teve um certo momento em que não necessariamente o que eu podia oferecer, a outra pessoa precisava. Então, não é porque eu preciso construir uma casa que aquele engenheiro precisa de uma assessoria jurídica. Então, a troca começou a ser onerosa. A gente começou a usar a moeda, enfim, outros produtos. E os comerciantes eram as pessoas que justamente intermediavam essas trocas. E com o passar do tempo, foram surgindo cada vez mais comerciantes e eles foram se organizando em corporações, que eram as chamadas corporações de ofício. Essas corporações, elas tinham o intuito de regular a atividade dos comerciantes. Elas foram evoluindo tanto, que ao final elas tinham até um pouco de função jurídica. Essas corporações de ofício, elas tinham também um registro de todos os comerciantes. Então, a primeira teoria que a gente pode falar, quando a gente fala de comerciante, é sobre a teoria subjetiva, porque comerciante era apenas aquele sujeito que estava inscrito na corporação de ofício. Isso foi se modificando ao longo do tempo, e com Napoleão a gente teve o Código de Comércio, que foi o primeiro código que tratou mesmo do direito comercial, e nesse código tinha uma lista taxativa com atos de comércio. Então, a gente mudou da teoria subjetiva para a teoria objetiva, porque os comerciantes não eram mais aquelas pessoas que estavam registradas na corporação de ofício. O comerciante era qualquer pessoa que praticava um daqueles atos de comércio. Então, a gente mudou um pouco a figura do sujeito para a figura da atividade. Hoje em dia não, quando isso chegou no Brasil, lá na época do Império, a gente teve o nosso Código Comercial, que também adotou a teoria dos atos do comércio. Foi inspirado no Código de Napoleão. Então, para a gente, também o comerciante era aquela pessoa que realizava aqueles atos de comércio. Com o passar do tempo, foi surgindo uma discussão, principalmente na doutrina italiana, porque os doutrinadores italianos, eles achavam que o direito comercial e o direito civil, eles andavam lado a lado. Então, eles acabavam até se misturando um pouco. E o Codice Civile italiano de 1942 unificou isso, unificou o direito comercial com o direito civil, e isso teve até algumas implicações nessas teorias, na teoria objetiva e na teoria subjetiva. Então, hoje, o que vige? Nosso ordenamento brasileiro hoje, como é? Nenhum nem outro. Hoje a gente tem a teoria subjetiva moderna, em que o comerciante ele é definido não pelo sujeito que está registrado na junta comercial, no cartório ou, enfim, qualquer outro ato, né, em qualquer outro órgão, OAB, CRM, nem como o sujeito que pratica determinados atos. Hoje, o sujeito empresário, porque a gente também, ao longo do tempo, deixou de adotar essa denominação comerciante, passou a adotar a denominação empresário. E hoje o empresário é quem? É um sujeito que exerce determinada atividade de forma organizada. Então, hoje, o que define o empresário são os elementos de empresa. É como ele se cerca. Então, se a pessoa se cerca de elementos que deixam a atividade dele organizada, ele é considerado empresário. Então, por exemplo, o comerciante mesmo, a pessoa que tem ali o seu comércio, a sua loja,
Uma loja de qualquer coisa, não sei, uma loja de roupa. Então, a pessoa que tem a sua loja de roupa, ela é um empresário por quê? Porque ela tem um espaço ali que ela aluga para a loja, tem todos os produtos, ela trata diariamente com fornecedores, com transportadoras, com clientes. Então, essa organização determina que ele seja um empresário. Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigada.